requisitos para ser batizado pelo Espírito Santo. E aí, sim, precisa, e eu vou te mostrar isso na Bíblia Sagrada. Te convido a ficar comigo aí até o final desse vídeo, porque o vídeo tá muito top, muito legal. Tá certo? Vamos orar, vamos pedir aqui a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos te convidar nesse momento. Nós queremos te convidar nesse momento, Pai, que o Senhor venha direcionar esse vídeo e que esse vídeo venha de encontro a corações, a pessoas que têm dúvida a respeito desse assunto, que o Senhor possa falar, Pai, que o Senhor possa desmistificar, que o Senhor possa orientar e que o teu nome seja glorificado através desta mensagem, desse estudo. Em nome de Jesus, amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Já vamos direto ao assunto aqui. Os requisitos, segundo a Bíblia Sagrada, para ser batizado pelo Espírito Santo. Talvez tu não acredite aí que é necessário, né? Tem muitas pessoas que não acreditam, que precisam de algum requisito. Tem pessoas que acreditam que no momento da verbalização, quando nós falamos, Senhor, nós te recebemos por Salvador, ou nós começamos a frequentar uma igreja, né? Ou nós nascemos num lar cristão, tem pessoas que acham que não precisa mais nada, já é batizado pelo Espírito Santo. E eu quero te mostrar que não é assim que funciona, tá? O primeiro requisito, conhecer a promessa do Espírito Santo. Atos 2, tá? Primeiro, Romanos... já vou falar de Atos, tá? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também, no mesmo capítulo em Romanos, diz o seguinte, como crerão se não tiver quem pregue, tá? Não vou entrar mais pra frente lá como pregarão, né? Se não forem enviados, mas a promessa tá falando sobre ouvir aqui, tá? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E alguém precisa pregar para que outra pessoa possa ouvir e crer na promessa do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa não pode receber aquilo que ela não conhece. Ela precisa saber quem é o Espírito Santo, tá? Não vou fazer esse vídeo aqui, né? Mas eu vou deixar aqui uma dica bem legal do canal Vai na Bíblia. Lá tem uma explicação que é ótima sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, tá? E aqui em Atos 2, Pedro tá pregando isso que eu falei aqui, tá? Alguém precisa falar, alguém precisa apresentar o Espírito Santo. Pedro começa a pregar o seu famoso sermão, depois da ascensão de Jesus ali, depois da descida do Espírito Santo sobre eles, ele começa então a pregar e as pessoas começam a ouvir a promessa do Espírito Santo que Pedro vai mencionar, que se encontra lá em Joel capítulo 2, tá certo? E agora veio esta promessa. E ele tá falando e as pessoas começam a perguntar o que nós devemos fazer. Ou seja, só isso já bastava para a gente entender que nós precisamos sim fazer alguma coisa. As pessoas perguntam, começam a ser tocadas pelo Espírito, começam a perguntar o que nós devemos fazer. Pedro vai responder, arrependei-vos e sejais batizados pelo Espírito Santo. Arrependimento de pecados. Muitas pessoas acham que não tem do que se arrepender, né? Eu quero deixar esse comentário aqui só, já vou passar para o outro tópico aqui, para os outros versículos que a gente tem aqui para respaldar esse assunto, tá certo? Tem pessoas que acham que não precisam se arrepender, porque não vê as suas culpas, não consegue enxergar as suas culpas, principalmente quem nasce num lar cristão, enfim, e outras pessoas, muitas pessoas acham, né? A gente vai ver entre muitas pessoas dizendo assim, não, mas eu sou uma boa pessoa, nunca fiz nada de errado, né? A pessoa confessa a Cristo com a sua boca, mas não crê no seu coração que ela precisa se arrepender para receber a promessa do Espírito Santo, tá certo? Então ela começa ali até a frequentar uma igreja e tudo, mas ela não foi batizada pelo Espírito Santo. Ela se batiza nas águas, mas não foi batizada pelo Espírito Santo. Eu fui batizada pelo Espírito Santo antes de ser batizada nas águas, tá? Como foi o caso dessas pessoas aqui que Pedro tá pregando. E Paulo, segundo tópico, tá? Paulo e os discípulos de João no capítulo 19 de Atos. Paulo tá em Éfeso e ele vai encontrar discípulos de João Batista. Ele vai reconhecer eles, ele vai falar com eles, vai perguntar em que batismo vocês são batizados. Ele diz, no batismo de João. E eles, vocês não são batizados no Espírito Santo? Ele diz, a gente nem sabia
que existia algum Espírito Santo. Pode olhar lá como é que eles falam desse jeito. Nem sabíamos que existia Espírito Santo. E aí Paulo começa a pregar para eles, mesma coisa de Atos, pregar, ou seja, eles começam a conhecer que existe o Espírito Santo, que é o poder de Deus. Foi para isso que Jesus veio, para nos salvar, né, manifestando aqui o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus chegou na terra, né? O Espírito Santo desceu através da sua promessa. Não vou ficar entrando aqui porque eu tenho um objetivo, tá? Vai surgir questões aí, perguntas e tal, depois a gente vai entrar com outros vídeos. Mas aqui eu tenho um objetivo, nosso objetivo é requisitos para ser batizado pelo Espírito Santo. Paulo impõe as mãos, ele prega para eles, fala do Espírito Santo, impõe as mãos, eles são batizados pelo Espírito Santo e o texto diz, não sou eu que estou dizendo, é o texto, vai lá e lê lá em Atos 19, eles falavam em línguas e profetizavam. Para ti que não acredita em línguas, aí que tipo de línguas, coloca limitação, a gente acha, estabelecer um padrão para Deus agir, Deus não pode, a pessoa não pode falar desse jeito, a pessoa não pode agir assim, assado, porque Deus não é assim, nós não podemos limitar o agir de Deus, tá? Mas isso aqui é outro assunto, como eu disse, eu vou permanecer aqui. Línguas estranhas para quem acredita, se é estranha, se não é estranha, porque o texto só diz em línguas, tá? Ele não fala que línguas é. Se a pessoa acha que é estranha, que não é estranha, que é idioma, que é dialeto, que é seja lá o que for, que é invenção, isso aí é outro assunto, tá? Então a gente vai deixar para depois. E aí Apolo, em Atos, capítulo 18, um capítulo antes, tá? 18 de Atos, diz o seguinte, presta atenção nisso aqui. Era eloquente, poderoso nas escrituras, tinha conhecimento das escrituras, sabia falar muito bem e era fervoroso no espírito, ou seja, ele fazia com paixão. Ele estava fazendo, não era no Espírito Santo, ele não era fervoroso no Espírito Santo, era no Espírito dele. Ele estava fazendo aquilo com paixão, pregando mesmo. Ele era um apaixonado pelas Escrituras e estava pregando o Evangelho porque ele cria. Mas a Bíblia diz que Áquila e Priscila vão encontrar Apolo e eles vão ver, porque o Espírito testifica. A pessoa pode ser incrível, mas se ela pode ter domínio da palavra, pode ter conhecimento de teologia, ela pode orar pra caramba também e pode fazer muitas coisas, mas o Espírito pode não estar nela, né? Pode não ter. Tem pessoas que são pessoas de oração, tem pessoas que têm uma vida de devoção a Deus, mas não conhece. Eu sei porque eu tinha uma vida de devoção, mas eu não entendia as coisas do Senhor. Eu era uma pessoa de fé. Existem muitas pessoas em muitas religiões, são pessoas de fé, são pessoas que praticam orações diárias, passam dias em oração, mas não conhecem o Espírito Santo, entende? Então, eu quero aqui falar isso aqui, que Apolo, ele conhecia a Escritura Sagrada, pregava sobre ela. E tem muitas pessoas que conhecem a Escritura, que pregam sobre a Escritura, mas não tem o Espírito Santo aí. Jesus vai falar uma coisa. Jesus vai falar lá em Mateus 25 que naquele dia muitos... Ele vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Ah, mas nós fizemos maravilha em teu nome, nós fizemos milagre em teu nome, muitas coisas nós fizemos em teu nome. Ele diz, mas não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, tá certo? E aí, vamos lá. Atos, tópico 4 agora, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Filipe em Samaria, tá? Eu quero ler esse texto de Filipe aqui, porque se alguém ainda tiver alguma dúvida, porque sempre, o que acontece? Tem pessoas que não querem aceitar que seja dessa forma, então a pessoa mesmo, ela pode estar vendo o texto bíblico ali, ela diz que não é assim, tá certo? Não é assim nos dias de hoje, né? Tem gente que diz, não, mesmo se eu ver, eu não vou crer. Tomé disse o contrário, Tomé disse, só se eu ver ele eu vou crer. E tem pessoas que dizem assim, mesmo se eu ver, eu não vou acreditar. A pessoa já estabeleceu, ela não quer acreditar, ela quer sustentar a sua opinião. Aí, cada um. Esse vídeo serve para esclarecer a dúvida de quem tá com dúvida, tá? Aqui, ó, no versículo 12 do capítulo 8
do livro de Atos diz o seguinte: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, e se batizavam tanto homens como mulheres, tá? E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo, tu vai entender esse batismo aqui que ele tá falando, ficou de contínuo com Filipe. E vendo sinais e grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, 14, tá? Pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, depois da perseguição ali de Paulo, né, que mataram Estevão, e o pessoal começa a se dispersar, os discípulos saíram e Filipe foi, os discípulos ficaram ali, né, mas as outras pessoas se dispersaram e Filipe foi para Samaria e começou a pregar o evangelho lá. E aí os apóstolos que ouviram, os que ficaram em Jerusalém, vieram para Samaria, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, presta atenção agora, oraram, esse é o versículo 15, tá? Do capítulo 8 de Atos. Oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Eles já tinham se batizado nas águas, já tinham se batizado em nome de Jesus. Presta atenção agora, porque não adianta brigar comigo, é Bíblia, tá? Eu sei que não é todo mundo que quer brigar, mas tem um povo que quer brigar. Porque os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito. 16. Porque sobre nenhum, esse é o chave, tá? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. E agora? Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E ainda tem a questão de Simão ali, né, que era o mágico. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder. Esse Simão aqui já tinha sido batizado nas águas, de tanto que lá em cima o texto vai dizer assim: e creu também esse Simão aí. Toda a cidade conhecia ele, porque ele fazia artes mágicas, ele dizia que ele era um grande personagem, e o texto diz que até ele creu. E ele foi batizado também. Lá em cima está dizendo aqui: creu até o próprio Simão, versículo 13, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E aí lá, aqui que eu acabei de ler no 16, porque nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Só que ainda aí, o que o texto está dizendo é que Simão ainda não recebeu o Espírito Santo aqui. E ele está dizendo o seguinte: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas aí Pedro vai falar para ele, né: te arrepende aí dessa tua amargura aí, porque tu está em laço de iniquidade, né? O Espírito Santo não se alcança por dinheiro. Esse aí é Atos 8, tá? A gente ainda tem um pedacinho aí desse estudo, não vai ficar muito longo. Eu dei uma boa reduzida aqui, o máximo que eu pude, para ficar bem claro, tá? O capítulo 5, porque alguém pode argumentar o seguinte: alguém pode dizer que lá em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 13, diz o seguinte, ó: todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um mesmo corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Eu quero te explicar, esse texto, tá? A pergunta que eu vou deixar: todos foram batizados? Todos os judeus que creram? Ou Paulo está falando dos que creram? Aliás, todos os judeus foram batizados? Ou Paulo está falando dos judeus que creram, tá? Todos os servos foram batizados? Ou Paulo está falando dos servos que creram? Todos os livres, enfim, tudo que o texto cita ali, tá? Todos os membros são corpo de Cristo? Ou Jesus disse: não vos escolhi os 12 e um de vós é o diabo? João 6,70, tá? Capítulo 6,70.
o texto, ele está falando de todos que têm o mesmo Espírito, que opera os sinais diferentes, mas a fonte é a mesma. Ele está falando ali dos dons, né? No contexto todo, ele vai começar a falar dos dons ali, que os dons são diferentes, mas o Espírito que está operando é o mesmo Espírito, tá? E ele não está falando de que todos têm o mesmo Espírito. Lembra lá? Ó, olha lá de novo, ó. Todos nós fomos batizados em o mesmo Espírito. Ele não está falando de que todos têm o mesmo Espírito, mas ele está falando de todos que têm o mesmo Espírito, tá? Ele não está falando de que todos foram batizados pelo mesmo Espírito, que toda a igreja era batizada pelo mesmo Espírito. Ele está falando de todos que foram batizados pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo é uma promessa, e eu vou encerrar já aqui o estudo, tá? O Espírito Santo é uma promessa, e Jesus dá uma ordem aos discípulos em Atos 1, tá? Ele diz o seguinte: vocês precisam ficar em Jerusalém para que o Espírito Santo desça, até que vocês sejam revestidos, algumas traduções diz, né, de poder, pelo poder do Espírito Santo. E eles estavam como que eles estavam quando eles receberam o Espírito Santo? Aí o que acontece? Muitas pessoas, eles estavam orando, eles estavam reunidos quando o poder do Espírito Santo veio. Aí vai entrar também várias pessoas que acreditam várias coisas, linhas, correntes teológicas, enfim, né? Mas os textos que eu falei aqui são textos claros, que não deixam nenhuma dúvida, tá? E aí o que acontece? Muitas pessoas vão lá na igreja, não entendem muito bem, mas aí a pessoa diz... O texto não diz que Pedro chamou ninguém na frente para receber o Espírito Santo. A gente faz isso, claro, né? A gente vai trabalhando, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele está dirigindo a igreja, ele está dando ordem. Tem muitas pessoas que acham que tem que botar a igreja num quadradinho e daqui não passa, tem que ficar só como eu acho que é. Mas o Espírito Santo está vivo, Deus está vivo, a gente fala com ele dá ordem para a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, ele continua agindo no meio da igreja. Não é como eu quero, é como ele quer. Não é como eu acho, é como ele acha. Como ele, aliás, acha não, como ele dá ordem, né? E tem muitas pessoas, o texto diz, de Atos, que Pedro não chamou ninguém na frente. As pessoas foram tocadas pela palavra e elas mesmas começaram a sentir suas misérias. Começaram a olhar e perguntar: o que nós vamos fazer para receber o Espírito Santo? Nós queremos receber a promessa do Espírito Santo. Elas se interessaram e por causa disso elas foram batizadas. Às vezes pessoas são forçadas a receber ou aceitar. A gente faz isso, a gente quer empurrar, a gente quer que as pessoas aceitem, que as pessoas conheçam, e às vezes a gente não tem a melhor estratégia, a melhor forma para ajudar pessoas a conhecer. Às vezes a gente ataca as pessoas e a gente precisa que elas nos ouçam, e se a gente começa a atacar por ignorância, às vezes por, né, imaturidade espiritual, né, desconhecimento, falta de relacionamento com Deus, né, falta como eu falei, maturidade, né, que é um processo, falta de crescimento espiritual. Às vezes a gente avança os sinais e a gente começa a atacar pessoas, sendo que essas pessoas precisam nos ouvir. Depois que a gente atacou uma pessoa, como é que ela vai nos ouvir? Como é que ela vai ouvir que há uma promessa do Espírito Santo e que ela pode receber essa promessa? Que qualquer pessoa que receber Cristo no seu coração, não é só na sua boca. O texto de Romanos diz o seguinte: Paulo fala que aquele que crê e aquele que confessar com a sua boca e crê no coração. E no coração, com a boca todos podem confessar, mas no coração só Jesus, só o Espírito Santo sabe quem é que está crendo de verdade, quem é que está acreditando de verdade. Até os próprios discípulos eram incrédulos, caminharam com Jesus e não creram. Muitas tiveram que ver, né? Ele teve que se anunciar para que eles pudessem crer. Então a gente vai ter aí, né, muitas pessoas que vão chegar diante do altar, elas vão confessar Cristo com a sua boca, mas elas não creram no seu coração. Estão fazendo porque estão sendo pressionadas, estão fazendo por impulso, estão fazendo sem entender e não vão permanecer na fé, porque não sabe o que está fazendo. Eu muito ouvi de Cristo e só me converti, eu buscava, eu estava dentro de uma terreira de Umbanda, porque eu cresci dentro de uma terreira, tá? Eu não estou agredindo a religião de ninguém, por favor, não vai entender errado o que eu estou falando. E eu me criei
E eu sei o que as pessoas sentem quando elas são agredidas. Primeiro, a gente perde um pouco a noção quando a gente vai para Cristo e a gente é batizado pelo Espírito Santo, a gente se acha o mais santo da terra, né? A gente começa a enxergar que existe o pecado, a gente começa a enxergar espiritualmente, né, a separação do mundo e das coisas de Deus, e a gente começa a julgar as pessoas como se a gente nunca tivesse estado lá naquele pecado, como se a gente nunca tivesse feito coisas erradas, né? Até que o Espírito Santo vai nos amadurecendo, vai nos dando entendimento. Eu fui criada numa casa de Umbanda e agora eu me perdi o que eu ia falar aqui sobre... Eu fui também crismada, eu fui também... como que chama? Crisma e a comunhão, né? Todo aquele processo da Igreja Católica. Na minha casa havia, né, um misticismo, uma mistura muito grande. Jesus vai falar que a gente é levado por todo vento de doutrina. Muitas pessoas são levadas por todo vento de doutrina, né? Não sei qual é o lugar que tu tá, onde é que esse vídeo tá chegando. Aqui no Brasil, sim, é muito forte isso. Essa mistura religiosa, né? E talvez no teu país seja predominante uma outra religião, né? Mas alguma religião, há países que tem uma religião mais forte ali que predomina. E eu ouvia falar de Jesus, mesmo tendo feito a comunhão, eu não conseguia entender muitas coisas, porque eu tinha muitos questionamentos. Eu era muito questionadora já pequenininha. Na própria Umbanda ali onde eu cresci, eu olhava para muitas coisas, eu questionava, eu era envolvida com tudo dentro da casa da minha avó. Minha avó era mãe de santo e diretamente eu era envolvida em tudo, né? Tudo que era feito, eu era envolvida. E eu sempre quis entender de Jesus, mas aquela coisa que a gente quer saber, mas não vai a fundo, não vai procurar, né? Mas tem aquela dúvida. E já com 30 anos de idade eu estava numa terreira de Umbanda, porque eu sempre terminava voltando, porque eu achava que era o meu caminho, porque eu não tinha outra explicação e eu não tinha quem me explicasse, né? E eu perguntava para o pai de santo na casa onde eu estava sobre Jesus. E ele não cria em Jesus. A minha avó, que era mãe de santo, cria em Jesus e fazia muitas rezas, muitos rituais em nome de Jesus. Ela cria em Jesus. E esse pai de santo que eu tava, ele não cria em Jesus. E o que acontece é que eu perguntava para ele um dia, a esposa dele disse para mim assim: se tu crê tanto em Jesus, tu quer tanto Jesus, porque tu não vai para uma igreja? Só que eu tinha eu já tinha ido em algumas igrejas, eu tinha um preconceito das igrejas. Um dia eu fui numa igreja, eu vi alguém passando uma maquininha de cartão, né? E a gente acha que tudo que pode, todo lugar pode crescer, pode evoluir, a igreja tem que permanecer, aquele castelo tem que ser, nem era assim, né? É nas casas, né? Mas tem que permanecer primitivão, né? Porque a nossa mente não evolui. A gente não entende determinadas coisas. Eu não tô falando de abusos, tá? Eu não tô falando disso. Eu tô falando de evoluções que naturalmente acontecem. Mas os nossos preconceitos afastam a gente de conhecer a verdade. A gente não escuta primeiro. A gente às vezes é traído pelos nossos olhos. Eu tava um dia dentro de uma igreja, vou encerrar. Eu tava um dia dentro de uma igreja e eu vi uma maquininha, ele tava ouvindo, ouvia a palavra, tudo. Eu sentia, né? Sentia algo ali. Mas por causa de uma maquininha de cartão de crédito eu não fui mais nos cultos. Eu achei um absurdo dentro da igreja passar uma maquininha de cartão de crédito para entregar a oferta, né? E a gente vai trazer outro vídeo sobre isso aí, né? Porque hoje eu já penso diferente, né? Não tô falando, como eu falei, não tô falando de abuso da fé das pessoas, eu não tô falando de coisas que acontecem para que as pessoas sejam enganadas. Eu tô falando de evolução, de entender aquilo que é aceitável, aquilo que é necessário, né? Certas coisas que são precisas e que vão acontecer naturalmente em todos os meios que nós vivemos, tá certo? Quero deixar aqui para ti esse vídeo e eu quero te pedir para compartilhar com outras pessoas, porque esse é um assunto que muitas pessoas têm dúvida. Muitas pessoas, apesar dos textos bíblicos estar ali claro, eu ouvi um reverendo muito conhecido, não vou citar o nome dele para não trazer nenhum tipo de polêmica, tá? Eu me beneficio de alguns estudos dele, eu não concordo com tudo, né? E a gente aprende isso, a tirar o que é bom das pessoas. E esse reverendo diz que não encontrou parte nenhuma na Bíblia que diz que que é necessária a busca pelo batismo com o Espírito Santo.
Então eu deixei bastante textos bíblicos aí, né, pra gente poder desmistificar esse assunto. Não tô aqui para fazer, porque o povo na internet é fogo, né? A gente sabe que hoje muitos estão só esperando uma oportunidade para derrubar, né? Para criar iras, né? Para criar discórdia, para ofender as pessoas. As pessoas estão nesse nível. E a Bíblia diz isso, que no final dos tempos ia acontecer. Faz parte, a gente sabe, né? Mas esse não é o nosso interesse aqui, né? Eu só citei porque eu achei relevante citar, né, que eu ouvi isso e eu senti, né, vontade de fazer esse vídeo para esclarecer algumas pessoas, tá certo? Um grande abraço, quero te deixar aqui e até o próximo vídeo. Nós deixamos a nossa gratidão ao Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja para Ele. Um grande abraço, tchau, tchau.